Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, mais um encontro técnico aqui no nosso canal do YouTube. Nessa aula nós vamos abordar aqui um tema que está ganhando cada vez mais relevância no meio da drenagem e principalmente no nosso território brasileiro, tá? Então o nosso tema de hoje é drenagem sustentável, aplicada em projetos e seja referência nessa área. Então eu separei o nosso tema aqui em 4 etapas, tá? 4 etapas. Quais são essas etapas? Como eu sempre digo aqui no canal e também para os nossos alunos da plataforma, dos treinamentos, da pós, antes de a gente colocar a mão na massa, a gente precisa entender o porquê que nós vamos colocar a mão na massa. Né? Então, assim, quantas e quantas vezes que a gente já copiou na faculdade lousas ali cheias e cheias de conta no nosso caderno, sem saber se a gente iria utilizar aquilo, sem saber para que era exatamente aquilo. A gente vai copiando, decora para a prova, passa um dia depois da prova, esquece metade do conteúdo. Então, não é nesse ritmo que a gente gosta de trabalhar aqui no canal. Eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas, para que você realmente, numa etapa inicial, veja se faz sentido para você. Se fizer sentido, ok, aí você vai ter aí uma motivação maior, né, para que a gente consiga avançar nos temas que nós temos aqui programados para hoje, ok? Então vamos lá, primeiro ponto, né? Talvez você já conheça, talvez você ainda nunca tenha ouvido falar do termo da drenagem sustentável, né? Ou talvez você já tenha ouvido falar como medida de controle na fonte, ou drenagem verde, ou cidade esponja, né? Então, existem vários termos que eles vão mudando, né? E hoje em dia, inclusive, está muito em alta o termo cidade esponja, né? Até por causa de uma entrevista que foi feita, numa matéria que foi feita no Fantástico, da Globo, pós-tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então acabou ficando um termo aí atualmente um pouco mais divulgado, mais pulverizado, até para um entendimento de uma pessoa que é leiga, que não faz parte aí do grupo de engenharia, o arquiteto, né? Ou técnicos, né? Então fica um termo simples de se entender. Quando você pensa cidade esponja, você imagina uma cidade que quando chove, ela vai absorver ali aquela água, né? Então, você joga água na esponja, ela acaba absorvendo esse volume, né? Então, passa muito por esse conceito também. Então, o que é, né, a drenagem sustentável em si, né? Quando a gente fala de drenagem sustentável, a gente está falando do quê? Estamos pensando em quê, né? Então, uma definição rápida aqui para a gente já se situar logo no início aqui dessa aula é que são alternativas técnicas que visam aumentar a taxa de infiltração de água pluvial no solo e controlar o escoamento superficial. Ou seja, aqui nós temos um leque de opções, né, um leque de alternativas técnicas, que todas elas têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Elas buscam, né, aumentar a taxa de armazenamento e ou infiltração, né, das águas pluviais, das águas da chuva, para controlar o escoamento superficial direto. Quando você pega nos livros, você vai encontrar como ESD, escoamento superficial direto. Então, são técnicas que visam, né, contribuir com o armazenamento e infiltração, né, para que realmente o nosso runoff, o nosso escoamento seja cada vez menor, tá? Por que ela visa isso? Porque, obviamente, se a minha vazão escoada pela minha drenagem, né, a minha vazão ali que foi gerada no meu escoamento superficial direto, ela for muito grande, eu posso ter problemas de transbordamento da calha, pontos de alagamento, inundações, né, como nós estamos cansados de ver ano após ano, até porque a área da drenagem, pessoal, é uma área que tem uma demanda crônica no país. Tá? Então, ano após ano, nós temos ali uma área gigante para atuar. Por quê? Se você pega o seu celular, né, ano após ano, e vê ali as notícias mais críticas na infraestrutura do país, né, principalmente nas épocas de chuva, você vai ver ali pipocando notícia de alagamento, de transbordamento, de inundação. Então, são problemas que não acontecem somente em 2024, muito menos somente em 2023, mas já acontecem há décadas. Se você pega notícias antigas, você vê ali, né, ano após ano, né, problemas de drenagem espalhados por todo o país, ocorrendo de forma crônica no país, muitas vezes aumentando o nível do problema, né, ou seja, se tornando um problema mais sistêmico, né, a frequência também tem aumentado, então é uma área que está carecendo, né, e no futuro próximo vai precisar ainda mais de profissionais para atuar, porque a demanda está crescendo nessa área. Ao contrário, né, na nossa oferta de profissionais para drenagem, que tem cada vez reduzido, né? Então a nossa área de drenagem ela está passando por esse desbalanceamento, né? Está tendo muita demanda, muito problema e ao mesmo tempo nós temos poucos profissionais capacitados para atuar nessa área. Faça um desafio aí para você, lembrar de cabeça aí pelo menos 5 profissionais, encher uma mão, né, de bons profissionais, aí, referências na área da drenagem. Talvez você tenha dificuldade, talvez você nem consiga encher uma mão, porque realmente o mercado carece aí de muitos profissionais que saibam atuar com drenagem, tenham essa expertise, né? Bom, então dito isso, né, vamos aqui para a parte de uma justificativa pela qual você deve se atentar a esse sistema de drenagem sustentável, a esse conjunto de alternativas, tá? Por que você deve estar
atento a esse ponto, a esse movimento aqui no mercado. Aqui eu separei alguns pontos, né? Eu acho que um ponto assim técnico, né, da nossa justificativa passa pelos benefícios que nós temos na nossa drenagem, né, no nosso município, no nosso estado, nossa região, nosso bairro, nosso loteamento, nosso condomínio. Então, nossa drenagem local, né? Quais são os benefícios técnicos que nós temos a utilizar esse tipo de técnica ou esse conjunto de técnicas aqui que eu vou apresentar para vocês? Então, olha só. Como já foi relatado ali até na definição, né, essas técnicas visam o quê? Um aumento da infiltração. Então, isso é um benefício para a bacia? Sim, isso é um benefício para a bacia. Por quê? Quando nós temos um aumento da infiltração da água de chuva, nós temos uma redução do escoamento superficial direto. Lembra que o ciclo hidrológico ele é um ciclo, ele tem começo, meio e fim. E a quantidade de água no planeta ela vai se alterando, né, de forma, né, mas não em quantidade em si, né? Então a quantidade de água de chuva ou a quantidade de água fluvial de rio, a quantidade de água salgada, né? Então, nós temos essas quantidades que elas ficam, né, migrando de etapas dentro do nosso ciclo hidrológico, mas a quantidade final sempre acaba sendo a mesma, tá? Então nós temos o ciclo acontecendo, né, de forma ininterrupta, mas essas fases de água vão acontecendo, né? Ou seja, tem a evaporação da água, a formação das nuvens, a precipitação, a infiltração, a interceptação, o escoamento superficial direto, nós temos o escoamento fluvial que vai para o mar, evapora e aí forma as nuvens. Então, é o ciclo hidrológico acontecendo a despeito ali da nossa vontade ou do nosso entendimento, ele vai continuar acontecendo assim como a gravidade acontece, se eu acredito ou não, se eu soltar meu celular 10 vezes no chão, 10 vezes ele cai e ponto final, tá? Então é a lei da natureza. Então quando eu tenho um balanço hídrico numa área de estudo, na minha bacia, eu tenho ali entradas e saídas na minha bacia hidrográfica, tá? Então eu tenho a entrada em formato de chuva, eu tenho algumas perdas, né, residuais ao longo da bacia, como evaporação, como interceptação, como infiltração, e eu tenho ali o meu dado de saída, que seria o meu escoamento superficial direto. Até esse conceito de sistema, né, você consegue encontrar também nesse livro aqui, ó, não sei se dá para ver aí atrás, deixa eu aumentar a câmera aqui, esse livro aqui do Tucci, né, que é referência aqui na parte de drenagem, recursos hídricos, esse aqui, ó, tá? Na parte de zoologia, ciências ambientais, né? Então você consegue ver esse conceito de sistema, entradas e saídas na bacia, tá? Então quando eu aumento uma parcela dessa perda, no caso da infiltração, eu tenho menos escoamento superficial direto. Da mesma forma que se eu aumento um armazenamento na minha bacia, eu tenho um retardo, né, do meu tempo de pico, eu tenho também um retardo ali da minha vazão de pico, né, eu tenho um volume que não foi escoado instantaneamente, mas sim que foi detido, né, temporariamente através ali dessa atuação de armazenamento. Tudo isso, pessoal, vai reduzir o quê? O nosso runoff, o nosso escoamento superficial direto. Esse runoff, ele muitas vezes pode ocasionar problemas de alagamentos, transbordamento de calha, inundação e também problemas de erosão. Né? Então, se eu tenho uma grande concentração de escoamento em um único ponto, e esse único ponto é composto por um solo que não tem uma capacidade adequada ao processo de erosão, ele vai ser lavado, né? Vai virar uma vossoroca. Né? Então, quanto menos escoamento superficial direto eu tiver na minha bacia, menor é o risco também contra as erosões, ok? E por fim, nós temos uma recarga natural aqui dos aquíferos através dessas técnicas que nós vamos ver também, ok? Então aqui justificativas técnicas pelas quais você deve se atentar a essa atuação. Agora, justificativas profissionais, porque eu não sei se você é herdeiro, né, e você já herdou aí um valor, né, significativo, né, uma herança significativa. Caso você não seja herdeiro, você vai ter que pagar os seus boletos, sustentar sua família, trazer conforto para sua casa e crescer na vida. Né? Então você tem que focar também com um olhar profissional, visto que você investiu 5 anos aí na faculdade, se você se formou engenheiro ou está se formando, não só dinheiro, mas tempo, né? Pega aí 5 anos, né? Todo dia na faculdade, final de semana, prova, reunião com grupo para trabalho, todo investimento financeiro. Coloca isso daí na ponta do lápis e você vê o tanto que você precisa recuperar assim que você se forma, né? Então, uma visão profissional, ela cai como uma luva, né, na nossa atuação hoje no mercado. Então, hoje é um mercado que tem poucos profissionais ainda, ok? Ainda que dominam essa área. Então, a área de drenagem é uma área que carece de muitos profissionais e essa área da drenagem, esse subnicho, né, da drenagem sustentável, então é um subnicho que não tem quase ninguém. Né? Eu conheço uns 3 profissionais bons aí nessa área. Fora isso, não tem quase ninguém. E a demanda, né, sobre essa área tem crescido também no país, tá? Então, você que vai se especializar nessa área hoje, aqui em 2024,
escreva o que eu estou falando, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar aí como um pioneiro, né, uma referência nessa área no país, desenvolvendo essas técnicas aí, né, e tendo o seu reconhecimento por isso, tá? Como esse vídeo vai ficar gravado, né, então, possivelmente, se você estiver assistindo aí do futuro, né, 2025, 2026, 2027, você vai comprovar isso que eu estou falando, né? Claro que é uma estimativa, né, pessoal? Não tem a bola de cristal para prever o futuro, né? Mas é uma estimativa aí que tem um subsídio sólido, né? Tendo em vista aí esse movimento no mercado, ok? Outro ponto, pessoal, é o apelo dessas técnicas em projetos privados. E, via de regra, projeto privado tem uma morosidade menor, tem uma dinâmica maior, né? Então, ele tem uma velocidade maior. Então, desde o projeto até a obra, né, o tempo ele é menor. É diferente de um projeto público, que você, muitas vezes, passa por um processo de licitação, né? E a licitação muitas vezes pode ser que ela seja impugnada e tem outra licitação e muda a data e vai e vem e perde a prioridade do órgão e vai e vem aí até fazer a obra. Então, é um processo mais moroso, né? A área pública, né? E a área privada é um processo mais rápido. E dentro da área privada, condomínios e loteamentos, né? Tem sido aí áreas de grande aplicação da drenagem sustentável, tá? Então, existe um movimento no mercado nessa direção, não nessa direção, não, nessa direção, ok? Então existe esse movimento. Fora do país já tem um movimento muito mais forte, né? Já mais consolidado, andando com as suas próprias pernas. Aqui no país ainda está engatinhando. Nós temos hoje algumas leis, alguns manuais, né? E diversas aplicações já espalhadas pelo país. Então tem tudo aí para ser uma área promissora também aqui no nosso território brasileiro, tá?